Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui em nome da ANAMA, que agora está com representação aqui no CONAMA também, completa. Por que estou aqui como ANAMA? Eu acho que é importante dar uma sintonizada. Eu sou um dos idealizadores dessa associação em 1986, e agora também, por conta do estatuto e da formação, tenho assento na ANAMA, por ser aí um dos membros e secretário executivo durante muitos anos dessa associação. E uma coisa mais bacana, eu gostei muito, agradeço a Sueli pela indicação, porque a SOS Mata Atlântica tem trabalhado na sua carta de proteção à Mata Atlântica com os dois secretários, e a gente tem a parceria aqui com Minas Gerais e Espírito Santo, uma grande parceria na retomada e na proteção desse bioma que tem, infelizmente, voltado aí ao desmatamento. O ministro deu a notícia boa da Amazônia, mas na Mata Atlântica nós tivemos um oposto, em função, inclusive, do próprio Código Florestal ter dado essa sensação da impunidade e da questão da anistia geral. Então, é um esforço muito grande, é muito bom estar com os secretários aqui e ver esse esforço de recuperação do Rio Doce como um esforço também de bloquear esse desmatamento na Mata Atlântica, numa região, inclusive, que já tinha sido muito devastada ao longo desse tempo. Então, eu acho que a gente pode fazer uma sequência aqui, começando com o Germano, né, que é da casa, contando um pouco do trabalho que já vem desenvolvendo lá e como é que a gente pode, com o CIF, estar fazendo esses avanços, que essa estrutura, como disse a Sueli, muito bem engendrada, muito boa, mas que, por exemplo, para as organizações não governamentais não tem tanto reflexo, as entidades ainda duvidam de todo esse processo, e é bom a gente estar vendo e fazendo e afinando esses trabalhos para depois, nos conselhos estaduais, nos conselhos municipais, que é um assunto que eu vou trazer aqui daqui a pouco, cada um desses municípios, dos 39 municípios que a Sueli apresentou, terem essa representação da sociedade, porque os conselhos fazem parte do CISNAMA, e para a gente é importante se trabalhar com a questão ambiental, com a participação dos municípios, nessa estratégia do CISNAMA, e até porque nós também, ontem, já tivemos aqui com a doutora Sueli, um trabalho de reestruturação da tripartite. E aí vai ser muito importante ter essa parceria com estados e municípios, desenvolvendo, tanto com os prefeitos, com as suas estruturas ambientais firmes, com seus fundos de meio ambiente também validados, com os conselhos atuantes, acompanhando cada um desses programas. Eu acho que esse é o grande desafio. E, por favor, Germano, manda bala. Primeiro, Mário, agradecer a sua presença, uma presença sempre ilustre, a sua parceria, que nós temos trabalhado realmente em conjunto no bioma Mata Atlântica, né? Minas Gerais teve um crescimento no desmatamento há alguns anos atrás e sempre tinha uma posição muito indelicada para nós, para não dizer outra palavra, de liderarmos isso, não obstante ser o Estado, obviamente, que tem o maior número de remanescentes de Mata Atlântica, e isso sempre nos acarretava, porque você tem supressões que são legalmente autorizadas e figurar no topo desta lista. Mas com as ações que foram executadas no ano passado, nós saímos, né, foi o segundo Estado que ficamos em segundo, mas o Estado que mais reduziu, em números absolutos, o Estado disparado que teve o menor avanço no desmatamento de Mata Atlântica foi Minas Gerais. Isso é um esforço conjunto da SEMAD com o Instituto Estadual de Florestas. Bom, nesse painel, temos que ser breves, a nossa fala é mais direcionada às ações que o governo de Minas, especialmente, executam dentro do Comitê Interfederativo e, como disse a presidente Sueli, outras ações que são executadas pelos próprios organismos estatais, né? O CIF ele não exclui a responsabilidade dos órgãos também a atuarem frente às suas competências. Desde o primeiro momento do acidente, nós estivemos presentes e atuando. Em 5 de novembro, possivelmente a barragem se rompeu por volta das 15h30, menos de 2 horas depois nós já estávamos lá, nós recebemos a comunicação menos de 2 horas depois, logo depois, por volta de 9h, nossa equipe de núcleo de emergências ambientais chegou ao local, e a primeira ideia nossa era realmente tentar ter aquela quantificação
do desastre, o que poderia ser feito naquele momento inicial. No primeiro momento, dos organismos estaduais, a Defesa Civil e a própria Polícia Militar tiveram um papel fundamental. Foram cerca de 250 bombeiros militares que tiveram diretamente envolvidos na gestão do desastre, e em 13/11 haviam 142 bombeiros só na área afetada, procurando desaparecidos e dando assistência aos desabrigados. Essa linha do tempo marca as principais ações que, ao meu ver, devem ser descritas até os dias de hoje, desde o rompimento da barragem de Fundão, com a criação de uma força-tarefa do governo de Minas, que eu até falei na abertura, que, na verdade, foi uma ação de todos os governos, mas, especialmente no caso de Minas, nós tivemos a edição de um decreto que foi coordenado pela Secretaria de Cidades, envolvendo diversos órgãos e entidades do governo estadual, para que pudessem ter ações coordenadas naquele momento, no âmbito de suas competências, e que pudessem também fazer os seus primeiros relatórios de quantificação socioambiental, socioeconômica, em decorrência do desastre. Iniciaram, então, os grupos de trabalho em janeiro. O relatório final dessa força-tarefa, constituída por esse decreto, foi já também no final de janeiro, início de fevereiro. Depois nós tivemos, em março, o relatório editado e o que subsidiou a quantificação de valores que subsidiaram, do ponto de vista do governo de Minas, a discussão, né, no âmbito da celebração do termo de transação e ajustamento de conduta. Então, nós não pegamos nenhum paralelo genérico com qualquer outro acidente, mas fizemos, dentro da competência de comando e controle, das competências técnicas que todos os órgãos têm, uma quantificação para que a gente chegasse num valor que não finita, né, as indenizações, mas que nos dão realmente um parâmetro do que precisa ser, no mínimo, equacionado, não fazendo limites também às questões, limites financeiros às questões reparatórias, pela própria dificuldade que isso tem, né, na valoração do dano. Depois nós tivemos a celebração do acordo em março, a primeira reunião do Comitê Interfederativo já em abril, a constituição da Fundação Renova e o início da execução de alguns dos projetos, né, que também têm seus prazos previstos no acordo. Para vocês terem uma ideia, não vou entrar em detalhes de tudo, ficará na minha apresentação, disponibilizada. A Força-Tarefa do Governo de Minas reuniu Copasa, a Defesa Civil, a Emater, Embrapa, a Fundação Hidroex, o próprio SEBRAE, né, a SEDESE, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, com todas as suas ações, através das suas entidades, também nós temos 3 vinculadas à Secretaria, o IEF, a Fundação, que é a FEAM, e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM. A Secretaria de Direitos Humanos foi fundamental também, de participação social e cidadania, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Planejamento e Gestão, o IGTEC, e também não podemos negar da grande importância que eu acho que a Advocacia Geral do Estado teve, não só a AGE, mas todas as advocacias públicas, porque na área ambiental, uma das grandes constatações que nós tínhamos nos últimos tempos é que os estados, os governos, sempre acabam ficando a reboque das ações que chegam sempre figurando no polo passivo. As advocacias realmente assumiram a proeminência, defendendo, quando ela defende o Estado, defende a União, na verdade, ela está defendendo todos os contribuintes, todos os cidadãos, né, aqueles que realmente também têm que fazer jus ao equacionamento dos seus problemas através dos próprios entes estatais. Então, é de elogiar essa postura que a AGE teve. A AGE coordenou, junto com a Advocacia da União e com a Advocacia do Estado do Espírito Santo, a própria organização de todos os documentos que vinham subsidiar esse acordo, para redigir as próprias cláusulas e chegarmos à sua versão final. Mas essa não foi a única ação das advocacias. Do ponto de vista de Minas Gerais, nós tivemos uma ação civil pública do Estado contra as empresas, as 3, a Samarco, a Vale e a BHP, com uma caução de R$1 bilhão para a garantia inicial da reparação. Depois nós tivemos depósitos judiciais de 50 milhões para as despesas emergenciais e execução de medidas emergenciais, se não foram feitas, todas elas foram determinadas na ação com uma multa diária de R$1 milhão.
Nós tivemos uma outra também importante, que foi junto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a Samarco e o consórcio Candonga, visando garantir condições de segurança da barragem, né, Risoleta Neves, tentando determinar uma retirada rápida de rejeitos naquele período emergencial em que nós não poderíamos considerar um aporte maior de rejeito na sua estrutura para não termos risco de um novo rompimento, que seria uma tragédia ainda maior. Nós tivemos uma liminar concedida em novembro de 2015 e medidas que foram exigidas pelos réus, como, por exemplo, a elaboração de um dam break, os alertas sonoros e plano de comunicação com a população. Foi realizado um acordo e a Samarco foi determinada a executar todas essas medidas. E o que originou efetivamente o TETAC foi a ação dos três entes, né, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e a União, e aí nós não tivemos os órgãos ministeriais nesse polo, contra as empresas. As primeiras medidas foram o depósito inicial de 2 bilhões para recuperação ambiental, medidas emergenciais também com multa diária, através de uma liminar já em 2015. Nós tivemos a elaboração do Plano Global de Recuperação Socioambiental e o Plano Global de Recuperação Socioeconômica, e determinada a indisponibilidade das licenças de concessões para exploração de lavra das RES, uma liminar também de dezembro de 2015. E, para mim, o mais importante, que é a linha F, justamente, a celebração do TETAC em março de 2016. A comissão estadual, como eu disse, estão aí figurados por todos esses organismos estaduais, pelo decreto 197. Essa comissão estadual, ela faz o quê? Obviamente, no Comitê Interfederativo, nós temos 2 representantes titulares, que sou eu, por parte da Secretaria de Meio Ambiente, e o secretário Pedro, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e nós temos, o meu suplente também é do Meio Ambiente, a suplente dele da Secretaria de Cidades. Mas é claro que as discussões que são levadas ao CIF, elas são discussões que permeiam as competências de diversas secretarias de Estado. Então, o governador Fernando Pimentel decidiu editar esse decreto, criando uma comissão estadual que pudesse também amparar os membros do CIF em discussões que, tecnicamente, devem seguir outras políticas públicas competentes de outras secretarias e entidades estaduais. Foi esse o interesse de se formar também uma comissão estadual de acompanhamento do CIF. Agora, medidas práticas. Atendimento pelo núcleo de emergência ambiental. Nós tivemos um atendimento imediato, logo no pós-acidente, com revezamento de equipes. Só o núcleo de emergência ambiental lavrou 28 autos de infração. Nós temos mais, mas 28 autos de infração só pelo núcleo de emergências ambientais. E nós tivemos cerca de 19 campanhas de fiscalização deste núcleo no período só de janeiro até dezembro de 2016. Com foco na contenção de rejeitos, na segurança das estruturas remanescentes, né, o estudo para a construção de diques de contenção de sedimentos, o controle das águas superficiais através de um monitoramento, suprimento de água nos municípios atingidos, coleta, resgate e atendimento da fauna, recuperação emergencial de áreas afetadas, como limpeza de vias, por exemplo, e recuperação emergencial da região de Candonga. O acompanhamento das ações do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos se deu em diversas variáveis. Uma delas, que não é menos importante, é do ponto de vista organizacional. Como nós vamos organizar mais de 50 técnicos, até coloquei 50 para não incorrer em erro, mas é muito mais que isso, né? São outros servidores que, inclusive, trabalham indiretamente nessas ações. Nós alteramos a estrutura da secretaria, através da edição de um decreto, para criar uma diretoria focada na recuperação da bacia do Doce. Então, do ponto de vista organizacional, hoje nós temos uma área que centra todas as ações, então todas as demandas entram e saem através de uma estrutura fechada, com vários técnicos desse sistema dando apoio à diretoria. Né? Nós fazemos o acompanhamento das obras emergenciais, participamos como membros do Comitê Interfederativo e das câmaras técnicas,
Realizamos fiscalização conjunta com o IBAMA e com o próprio Espírito Santo, né? Temos monitoramento de qualidade da água, né, na Bacia do Doce. O IGAN já possuía estações de monitoramento ali, que foram ampliadas através do plano de monitoramento que a Gisela vai mostrar, que é da Câmara Técnica dela, ou seja, a Bacia do Doce hoje é, né, a bacia com a maior capacidade operacional de monitoramento da qualidade da água. As estações de monitoramento que nós já têm a capacidade, então, de mostrar uma série histórica do que nós já tínhamos na bacia antes do desastre e vai nos possibilitar, junto com as demais que foram implantadas, né, pela Fundação Renova, uma grande série histórica para o futuro, inclusive para nos demonstrar a efetividade, que se os programas que estão sendo feitos, sobretudo lá na área ambiental 1, estão refletindo na qualidade e quantidade de água nos pontos de monitoramento ao longo dos 660 quilômetros do rio. Nós tivemos também, do ponto de vista de acompanhamento de obras emergenciais, uma decisão que foi muito importante, né, mas muito discutida, que foi a liberação de construção do dique S4, na região de Bento Rodrigues, onde nós ainda tínhamos, né, as casas destruídas, né, pertences, nós tínhamos a questão do muro histórico, da igreja, e a necessidade de sopesar todos esses interesses com o interesse da própria precaução de evitar que uma chuva forte, ou um carreamento de rejeito, ou qualquer tipo de novo rompimento, pudesse fazer que esse rejeito pudesse ser carreado ao longo da bacia e ter mais um aporte ajusante, que seria extremamente prejudicial e um risco grande que nós não estávamos aptos a admitir. Então, nós, obviamente, discutimos isso, tínhamos uma dificuldade naquele momento que os proprietários pudessem entender a importância da construção, porque também eram áreas privadas. O governo de Minas editou uma requisição administrativa às propriedades, para que a Samarco, naquele momento, ainda a Samarco, pudesse construir o dique S4, mas o nosso plano inicial foi que essa estrutura não era para ser, obviamente, e não é configurado uma nova barragem, como muitos falavam à altura, mas uma estrutura de contenção que determinamos que pudesse ser descomissionada ao longo do tempo e será discutido com a sociedade o próprio uso futuro ali daquela região e daquele barramento. Do ponto de vista da regularização ambiental, nós também temos uma grande equipe que trabalha hoje na análise do licenciamento ambiental da disposição temporária de rejeito numa cava, que é a Cava de Alegria Sul, que seria uma primeira etapa do pleito da empresa de iniciar a retomada de suas atividades, e a nossa participação no CIF é intensa. Nós temos... Próximo slide, por favor. Nós temos diversas câmaras técnicas, como foi exposto pela Sueli, e Minas Gerais participando praticamente de todas, com, inclusive, coordenação, está ali em amarelinho, na CT de Recuperação de Infraestrutura, na de Educação, Cultura, Lazer e Informação, e na CT de Economia e Inovação, e na CT Saúde, essas todas coordenadas por Minas Gerais. Nós também criamos uma operação, o ATU. O ATU significa Rio Doce, né, na língua dos Krenak. Essa operação é coordenada pela FEAM e com integrantes de outras áreas do CISEMA, e a estratégia é de acompanhamento da recuperação dos trechos principais das calhas dos rios principais. Nós já tivemos 4 fases e nos traz realmente um subsídio muito grande de comparação daquilo que nós vamos para campo, desde a primeira fase até os dias atuais. Então, nos traz um subsídio muito importante e consistente para a tomada de decisão. Obviamente, como nós não podemos deixar de citar, são também as competências dos órgãos, e aí, do ponto de vista do comando e controle, dos autos de infração que foram lavrados, né? O que demonstra realmente uma forte atuação que nós tivemos desde o início do acidente. Nós tivemos 36 autos de infração lavrados, que somam 36 milhões de reais.
Um deles, inclusive, o maior, que foi pelo próprio rompimento da barragem, em menos de um ano, e nós sabemos, enquanto órgãos públicos, como é moroso o trâmite também de um processo administrativo, porque você garante todos os meios de defesa, né, a ele inerentes. Em menos de um ano, a nossa equipe analisou na primeira fase processual, se decidiu, recorreram, o Conselho confirmou por unanimidade, inclusive com voto do setor produtivo, a penalidade que foi aplicada. Essa penalidade vem tido o início do pagamento pela Samarco, e, obviamente, esses recursos depois podem ser reaplicados em próprios projetos ambientais de origem do poder público. Nós também temos um auto de infração aplicado à Fundação, apenas por uma intervenção numa área de preservação permanente, na Fazenda Floresta, mas num valor bastante irrisório de R$ 3.000, o fato esse que já foi corrigido e está sendo corrigido pela própria Fundação. Para vocês terem uma ideia, no outro gráfico, nós demonstramos ali que os principais autos de infração se relacionam à Flora, intervenção em APP, e também do ponto de vista da prestação de informações aos órgãos públicos. Uma última sinalização aí para encerrar minha fala é o que nós pensamos de futuro, né? Foi editada uma lei em 2016 que trouxe outras medidas a serem inseridas no licenciamento ambiental de barragens, muito como subsídio ao então DNPM como órgão fiscalizador das barragens, como plano de comunicação, plano de ação emergencial, plano de contingência, plano de comunicação de riscos, alertas sonoros e, o mais importante, o fomento que o poder público tem que ter para alternativas tecnológicas, locacionais, para a disposição dos rejeitos. E é isso que nós temos trabalhado muito, lembrando que, por decreto também do nosso governador, nenhuma barragem hoje pode ser construída mais no estado de Minas Gerais, cujo método construtivo seja a montante, que foi justamente o histórico desse último acidente e do acidente anterior. Enfim, essa própria decisão do órgão estadual foi utilizada pelo Ministério Público Federal para recomendar os órgãos federais competentes para que fizessem o mesmo para todo o Brasil. Então, nós temos trabalhado muito, como vocês podem ver, o trabalho não para aqui, as dificuldades são muitas, não estamos com todo o trabalho equacionado, mas posso assegurar a todos vocês que o trabalho está encaminhado. Muito obrigado. Legal, bacana, Germano. Eu vou fazer, assim, alternadamente, Estado, município, para a gente não ter uma hierarquia, mas uma questão de integração. Então, eu vou passar a palavra agora para o Silvério, nosso prefeito de Rio Doce, para fazer as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. A gente viveu desde 2015, novembro de 2015, um momento muito conturbado para todos nós. E hoje a gente está tendo a oportunidade, através do CIF, de desenvolver um trabalho que imagino que não passava, né, pela imaginação de nenhum de nós aqui, e que onde a gente teria a condição de desenvolvê-lo tão bem como tem sido conduzido pela nossa presidente Sueli. As câmaras técnicas têm trabalhado de forma incansável, e eu e o Duarte, como representantes dos 35 municípios de Minas, a gente tem uma tarefa árdua e muito difícil, que é de conseguir levar a todos os municípios as informações necessárias de tudo que tem acontecido dentro de todo esse processo. Mas acredito que as coisas têm acontecido de uma forma satisfatória, de um modo geral. A gente vai ter aí uma oportunidade ímpar de tratar o esgoto, de dar uma destinação correta aos resíduos sólidos. Talvez não, com certeza, o maior programa de saneamento básico da bacia do Rio Doce ao longo da história, e tem sido muito bem conduzido na Câmara Técnica de Qualidade da Água e Segurança Hídrica e Qualidade da Água, conduzido pela doutora Gisela, e que tem alcançado avanços extremamente importantes. Esse eu tenho percebido que
vai ser uma ação que vai acalmar a ansiedade de muitos. Os prefeitos, as comunidades, na hora que começar a ver essas ações de tratamento de esgoto, de aterros regionais, eles vão perceber que as coisas estão acontecendo, né? E eu tenho me dedicado muito nessa área do saneamento. A gente tem trabalhado as questões de destinação final de resíduos sólidos, de forma consorciada, como deve ser. E eu acredito muito que, a partir dessa governança estabelecida, através do CIF, nós vamos avançar muito. E talvez tudo o que a gente está fazendo aqui vai servir de parâmetro e exemplo para outras ações importantes. Basicamente é isso, de minha parte. Nós temos que continuar o empenho que temos tido ao longo desses últimos tempos para poder realmente ver as coisas acontecerem a contento. Eu e o Duarte, a gente vai estar participando de um seminário no próximo dia 1º, em Mariana, onde iremos reunir com todos os prefeitos de Minas Gerais, para a gente poder repassar, passar uma síntese de todas as ações que têm acontecido nos últimos tempos, para poder mantermos aí uma sintonia e cumprir o nosso papel de representante de todos os municípios aqui no CIF. É isso. Bom, legal. Fala, Silvério. Bacana. Bom, agora Isaac, né, Isaac? Nosso parceiro lá, a gente tem vários trabalhos de acompanhamento com restauração também, e é muito bom saber que vocês estão empenhados lá, têm acompanhado um pouco também o trabalho de vocês. Conta para a gente aí, Isaac, como é que está? Obrigado, Mário. Aí, eu vou fazer uma apresentação assim, de ações de governo relacionadas à Bacia do Doce, mais amplas até do que nós estamos desenvolvendo no âmbito do TTAC e dos comitês, Aladim. Das câmaras técnicas. Aladim. Aladim, pô. Isso aí, Mário. Mas também traçar um histórico, mais sucinto um pouco do que o Germano passou, de todas as ações que nós temos desenvolvidos. E a nossa visão é de como as ações de governo se integram com a recuperação do doce, e, claro, com os investimentos que estão acontecendo e todo o trabalho do Comitê Interfederativo, das Câmaras Técnicas da Fundação Renova. Voltando lá, assim, da época do acidente, eu ressalto assim, a proatividade que os governos tiveram que ter, eu falei isso aqui um pouquinho na abertura, a partir do dia 5 de novembro, com o anúncio do rompimento da barragem, o governo também se mobilizou, como governo de Minas Gerais, junto com a Defesa Civil, os municípios, para atendimento a toda a população atingida naquela fase inicial, emergencial, importante, que precisava, na questão do abastecimento de água, no atendimento às populações mais atingidas, mais ligadas com a calha do Rio Doce. O monitoramento físico-químico das águas do Rio Doce começou pelo IEMA logo em seguida, logo após o acidente. O IEMA instalou um plano de monitoramento de águas dentro do rio. Esse plano de monitoramento nunca foi interrompido, ele funciona até hoje, mas agora repassado à Fundação Renova. Então, todos os dados de qualidade da água nós temos registrados, desde dias anteriores à chegada da lama até o dia de hoje. Foi estabelecido um monitoramento, um diagnóstico contínuo dos impactos, né, e a caracterização da lama, do seu comportamento na costa, numa parceria com a Marinha, a Universidade Federal do Espírito Santo, sob a supervisão de pesquisadores, técnicos do IEMA e do ICMBio.
todo o trabalho que foi feito tinha que se fazer essa articulação desde o início, e a nossa maior preocupação focada nas áreas costeiras, naquela região estuarina, nos impactos na comunidade de regência e no monitoramento do avanço da pluma no mar, né? O governo do Estado, por favor, o governo do Estado, logo no início, ainda em novembro de 2015, também criou um gabinete de governança dessa crise do Rio Doce, fez uma mobilização de governo para o enfrentamento da crise, criou um grupo técnico que envolve mais de 30 pessoas, hoje trabalhando intensivamente, ajudando a compor os programas ambientais junto ao Comitê Interfederativo, e num trabalho de articulação com os governos de Minas e governo federal, nós trabalhamos, como o Germano falou aqui, para a assinatura do TTAC, que deu um horizonte, um caminho para a solução dos problemas e a execução dos programas. Então, nós temos envolvimento de mais de 30 profissionais, de forma que acompanham, monitoram, também atuaram em cima da Samarco no início, para ela cumprisse e tivesse agilidade naquele momento, principalmente no atendimento à demanda de água, de abastecimento de água das populações, naquela fase inicial. Com o trabalho de monitoramento, fez uma grande contribuição para o plano de monitoramento que está estabelecido hoje dentro do Rio Doce, coordenado pela Câmara Técnica de Qualidade da Água, coordenada aqui pela doutora Gisela, da ANA, e tem feito assim, proposições de diretrizes, técnicas para a efetivação do TTAC. É um trabalho intensivo da nossa equipe, que trabalhou em todos os aspectos. Essa equipe do GTCAD, ela se dividiu para atendimento desde as questões de água, dos rejeitos, do monitoramento das questões marinhas, das questões socioeconômicas, e, inclusive, da questão de abastecimento de água, como eu falei, saneamento. Então, assim, foi uma equipe que é uma equipe que tem um trabalho abrangente, no sentido de a gente atender as demandas desse acidente. Por favor. Uma coisa muito importante que a gente ressalta aqui é o trabalho de atendimento à população diretamente atingida, que redundou aí num número significativo no Estado do Espírito Santo, de 3.600 pessoas, praticamente, recebendo auxílio emergencial, e agora na fase de recebimento das indenizações em função do atingimento pelo acidente. A região abrangida inicialmente foi aqueles dos municípios em amarelo ali, onde tem a calha do Doce, mas nós, no trabalho que nós fizemos e detectamos, inclusive na parceria junto com a Defensoria Pública lá no nosso estado e com os municípios, nós ampliamos a área de abrangência do TTAC, pegando ali desde a comunidade de Barra do Riacho até Conceição da Barra, que são comunidades de pescadores que foram indiretamente, às vezes, atingidas pelo acidente, e também conseguimos fazer a inclusão do município de Anchieta em parte dos programas socioeconômicos, em função do impacto do fechamento da unidade de beneficiamento de minério e porto lá no nosso litoral. Então, assim, a questão está sendo atendida de modo abrangente. Essas comunidades, nós temos ainda a expectativa com os escritórios da Fundação Renova de atendimento e dessas comunidades de pescadores em toda a nossa costa, para que a gente possa resolver esse problema emergencial, mas de olho no desafio que nós temos no desenvolvimento dessas comunidades. Uma preocupação muito grande nossa em relação ao futuro da comunidade de regência, a mais impactada do ponto de vista, inclusive, econômico e de turismo, em relação à questão do impacto direto da lama, né? Programa de proteção social, então, nós fizemos realização de oficinas nos municípios, no sentido de ouvir as populações atingidas,
e acompanhar passo a passo as definições do Programa de Proteção Social. Pode passar, por favor. Um pouco das ações de governo que nós já vínhamos executando e que são importantes no gerenciamento dessa crise, nos aspectos ambientais, eu quero ressaltar o que nós já vínhamos fazendo em parceria com as universidades. O desafio de conhecimento, monitoramento e gestão do que essa lama ocasionou no nosso litoral, na nossa costa, nas áreas estuarinas e no mar do Espírito Santo, ele é um desafio gigantesco em termos de conhecimento, que é preciso que a gente monitorar e ressaltar. Nós temos debatido, inclusive, dentro do comitê, que é complicado usar o aspecto usual das empresas contratarem empresas de consultoria para isso. Então, nós achamos muito importante, temos feito um trabalho integrado com redes de pesquisadores do nosso Estado, com a Universidade Federal do Espírito Santo, inclusive com ações anteriores ao desastre. Por meio de um edital da Fundação de Amparo a Pesquisas, com recursos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Estado chegou a mapear, antes do desastre, os habitats marinhos da costa capixaba, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Espírito Santo, que mapeou todos os ambientes até a batimetria de 50 metros de profundidade, com vários pontos de coleta de amostras que serve de background importante para conhecimento do que aconteceu com o mar depois do desastre, em termos de contaminação, de alteração do fundo marinho, etc. E isso é fundamental e importante para a gente saber analisar e tomar medidas futuras. Esse mapeamento ele já foi realizado, está à disposição do Estado e das universidades para que a gente possa fazer esse trabalho de acompanhamento marinho. Ao mesmo tempo, junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, CNPq e a CAPES, foi lançado um edital por iniciativa dos governos, valor de R$12 milhões para estudos específicos dentro do Rio Doce. Lógico que isso é muito inferior às necessidades de estudos que tem que acontecer, que estão dentro do âmbito da Câmara Técnica de Biodiversidade e que nós estamos aí esperando que a Fundação Renova consolide em breve a contratação de uma rede de pesquisa para dar continuidade ao volume de conhecimento que tem que ser gerado em função disso. E fizemos toda uma articulação com uma rede de pesquisas visando atender a necessidade de conhecimento na chamada de uma rede DOCIMAR, que envolve IFES, UFES e, inclusive, universidades fora do Estado do Espírito Santo. Na questão de recursos hídricos, nós temos tido um avanço muito grande na nossa política, inclusive com exercício específico em função da crise que nós estamos vivendo. E um trabalho importantíssimo é o trabalho com o fortalecimento dos comitês de bacia do Doce, e eu quero ressaltar muito assim, o papel do Comitê de Bacia do Doce, coordenado pelo Leonardo, presidido pelo Leonardo, que tem feito uma integração muito bacana e com um apoio muito grande da Agência Nacional de Águas, em função de alguns programas que já vinham sendo executados dentro da bacia. E foi muito importante a participação dos comitês no gerenciamento da crise hídrica que nós vivenciamos lá no nosso Estado. Assim. Antes do acidente do Doce, nós já tínhamos problemas de abastecimento, rios com vazões, as mínimas observadas, inclusive rios que nunca secaram, começaram a secar. Isso gerou uma crise junto aos agricultores, em questão de abastecimento de água, e os comitês de bacia ajudaram o poder público no sentido de gerenciar a crise por meio de acordos dentro do comitê de bacia. Uma outra ação importante, o governo tem investido num programa de construção de barragens, nós temos a previsão para atender essa demanda de abastecimento e segurança hídrica, já na construção de 28 barragens só dentro do Rio Doce, todas elas com caráter de uso público. 7 delas já estão em execução, algumas em licitação e 15 em fase de elaboração de projetos. Nós estamos fazendo outras ações importantíssimas que vão vir integrar na recuperação da bacia, como o cadastro de usuários de água em toda a bacia, um trabalho que tem sido começado pela AGER, que a gente vai nos permitir
fazer um trabalho de distribuição por meio da outorga justa e equânime da água disponível, integrado aos trabalhos de recuperação da bacia. E a implementação das políticas de recursos hídricos, nós temos ainda alguns desafios, como o início da cobrança de água. Estamos breve a começar lá na Bacia do Doce, serão as primeiras bacias do Estado do Espírito Santo, em função da organização que nós temos ali. Um outro programa também importantíssimo é o programa Reflorestar, que ele foi criado em função, lá em 2007, quando o governo do Estado ele criou o Fundágua por meio de recursos de royalties de petróleo. Hoje nós temos implementado efetivamente um programa robusto de pagamento de serviços ambientais. Dentro da Bacia do Doce, nós já vamos chegar em 2017 com 760 produtores atendidos e um investimento em todos esses produtores de mais de 17 milhões de reais. É o programa de Estado com maior escala hoje no Brasil. E ele segue a lógica dos programas internacionais. Os países que recuperaram a floresta foi por meio de pagamento de serviços ambientais. E nós vemos a nossa experiência como uma grande contribuição à Câmara Técnica de Recuperação Florestal, na implementação da recuperação florestal do Rio Doce, e os recursos que vão ser advindos à Fundação Renova vão dar uma escala maior ainda. Fizemos também, por meio do Reflorestar, uma parceria com o Instituto Terra, independente do que está sendo feito com o Instituto Terra, por meio da Fundação Renova, nós fizemos uma parceria para recuperar 1.000 nascentes nos anos 2017 e 2018. Esse trabalho já está iniciado também em algumas bacias mais críticas, com foco, inclusive, e preferencial nessas áreas onde nós estamos vivendo mais crise hídrica de abastecimento e onde são necessárias barragens. Ao mesmo tempo, nós constituímos um programa já antigo, que começou em 2004, lá no Espírito Santo, quando nós começamos a mapear todos os lixões do nosso estado, e nós estivemos no município de Colatina, um município que tem lá um aterro que funciona absorvendo resíduos de outros municípios, dentro de um aterro sanitário gerenciado por um município. E nós criamos um foco do programa Espírito Santo Sem Lixão, que é um programa do governo do Estado, que contou com a formação do consórcio de municípios, de 13 municípios ali da Bacia do Doce, na região mais a oeste do nosso estado. Já foi desapropriada uma área para a implantação do aterro de resíduos, já foi feito o EA-RIMA, já foi emitida a licença prévia, a licença de instalação, e, em função desse trabalho, nós tivemos aí o aporte definido e aprovado pelo CIF de R$ 10.900.000 para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos de Colatina. Vai envolver dentro de uns programas de saneamento que a Fundação Renova deve apoiar. Eu acho que nós temos alguns desafios importantes dentro da nossa visão, e a gente precisa pensar na integração do que a Fundação Renova com as políticas públicas dos municípios, porque é uma fundação privada, como disse a doutora Sueli aqui, mas que ela interfere diretamente em políticas públicas. E nós precisamos ter essa integração mais forte, especialmente com os municípios. Muito do que a comunidade vivencia já é gerenciado pelos municípios, e essa integração ela tem que acontecer mais fortemente do que é hoje. Articular os programas do TTAC com as políticas de governo, ampliar a participação das administrações municipais na gestão dos territórios, garantir a participação e resposta efetiva e futura dos atingidos. Acho que nós temos que avançar nisso, assim, e aí é uma coisa que nós estamos vivenciando. Imagina um pescador que passou a vida inteira vivendo da pesca, tendo lá o seu ganha-pão todo dia, com um padrão de vida, de repente ele recebe uma indenização, mas a cultura de trabalho dele é com a pesca, Então, tem o programa emergencial, mas a transformação desse benefício
em realmente uma oportunidade de futuro, não é tão simples assim, não é só ter dinheiro em conta. Então, precisa ser um trabalho muito mais integrado, né, de governo, junto com a Fundação Renova, para fazer isso acontecer bem feito. E transparência e comunicação nas informações para todos os envolvidos. Assim. Eu acho que esse seminário é um caminho para isso. Só para ressaltar, Mário, a sua fala aí, e o assunto que você trouxe, muito importante o trabalho que a SOS Mata Atlântica tem feito, e eu vou dar uma boa notícia aqui. Dentro do programa Reflorestar, nós fizemos um mapeamento das florestas do nosso estado. Nós estamos lançando agora, em setembro, o Atlas da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo. Foi um mapeamento de 1 para 10 mil, fragmento a fragmento, fragmentos superiores a meio hectare foram mapeados, e nós tivemos, de 2008 a 2015, um crescimento de 14 mil hectares de Mata Atlântica dentro do nosso estado. Nós já temos hoje 15% de cobertura florestal, 15,78% de cobertura florestal em estágio médio e avançado de regeneração, e 6,28% da área do estado em estágio inicial de regeneração. Nós temos que focar nessas áreas, inclusive integrando com o Código Florestal, com os CARCs que estão sendo desenvolvidos nas propriedades, para a gente criar políticas efetivas de transformar essas florestas em estágio inicial em florestas produtivas, em florestas de fato, e esse é um desafio que nós estamos enxergando quanto política pública, que eu acho que ele dá luz e de caminhos para a gente recuperar as florestas da Mata Atlântica. É um fenômeno conjuntural o crescimento dessa floresta, é uma questão de mudança no padrão do uso do solo, que a gente tem que aproveitar para transformar as políticas de recuperação florestal e de recuperação dos nossos rios. Bacana, Ladinho. Show. Bem lembrado essa história do cara, eu acho que é um bom caminho para a gente explorar, até porque isso está junto com a questão ambiental, e realmente os trabalhos que a gente tem visto, feito com os cadastros ambientais rurais, os envolvimentos proprietários, pagamento de serviços ambientais, tem dado um retorno muito grande. Agora, eu fico preocupado. Roberto Vac, que responsabilidade, hein, meu? Se eu não conhecesse esse cara aqui há muitos anos, eu ia dizer, meu, vai ser difícil, mas vamos lá, belo desafio. Então, passando agora a palavra para o nosso prefeito, para o Duarte, que eu já tenho acompanhado desde os primeiros momentos, e esse seu envolvimento, eu sei que é um grande desafio, Duarte. Vamos lá, conta um pouco dessa história, e a gente vai depois abrir para as pessoas aqui por 15, 20 minutos, e a gente faz o fechamento. Bom, eu vou ser breve também. Tanto o Aladim, o Germano e o Silvério conseguiram pontuar com bastante sabedoria os principais pontos e o que está sendo feito, reafirmando que já existem alguns projetos muito interessantes. O que o Silvério falou, esses 500 milhões, eu acho que nunca vimos um programa de um vulto tão grande, e realmente, dentro desse programa, nós vamos conseguir recuperar os rios que foram afetados. É necessário alguns ajustes dentro do TETAC, que está acontecendo, né? É importante colocar. A gente já conseguiu, pelo CIF, como orientação, né? A homologação vai caber à Justiça, mas indicamos que deveria a cidade de Ouro Preto, Ponte Nova e Anchieta deveriam estar também dentro dos municípios afetados. São cidades que têm sofrido muito com essa tragédia. Reafirmar aí a importância tanto do fundo equalizador, quanto também o capital de giro para as empresas. Trabalho Renova e INDE, né? Um trabalho muito bacana. Isso, acredito muito nesses dois programas, e há programas para setembro já está sendo colocado em prática. Eu vejo isso como forma muito positiva. A cláusula 129, que está dentro do TETAC, ela é extremamente importante para a Mariana, porque ela é muito específica. Então, tanto o georreferenciamento, código de postura, código tributário, tudo isso ser estudado novamente no plano diretor, há uma grande possibilidade de aumentar a nossa receita para o próximo ano. Isso, para nós, em Mariana, é extremamente importante. Está sendo discutido também o laticínios, onde todo produtor rural poderia entregar a sua produção e aumentar o valor no seu produto final. Barra Longa vai estar junto, e demais cidades que tiverem interesse. É muito interessante a estrutura que a gente tem, e esse trabalho, junto com a Renova, a gente acredita que vai ter um futuro muito promissor em favor
da região e dos atingidos, dos produtores. Mas eu queria pontuar algo que, para mim, que é o mais importante. Eu queria fazer uma crítica que, particularmente, eu não consigo, até hoje, entender. Eu, particularmente, não consigo entender. Quando aconteceu toda essa tragédia, e foi se construído esse TETAC, que, para mim, a base é muito boa, e pelo prazo que tinha para dar uma resposta à população, eu entendo a base como uma base muito sustentável, mas tem algo que me incomoda, e até hoje eu não consegui, nem no governo federal, nem no CIF, nem no governo do Estado. Eu não sei se é porque eu não tenho me colocado da maneira correta, ou se porque é uma luta inglória. Eu não consigo entender, porque quando tanto eu procurei os órgãos, me disseram assim, olha, não existe tributo cessante na nossa lei, não existe tributo cessante. Então, prefeito, você não tem como cobrar isso. Primeiro, eu não concordo, porque nós estamos falando de um TETAC que é acordo. Se é acordo, é vontade. Se quer, eu quero, vamos fazer dessa forma. Então, para mim, isso é uma desculpa que não poderia colar. O que me incomoda nisso tudo? Aí vou falar como prefeito de Mariana. Hoje nós temos o tempo integral que não funciona mais na nossa cidade. Nós temos mais de 2.000 alunos que não estão mais na escola em tempo integral porque o município não tem receita para bancar o tempo integral. Nós temos um aumento, e aí com números, um aumento enorme de atendimento, seja na área da saúde, seja na área da assistente social, onde há um aumento enorme para a procura dos serviços básicos, porque as pessoas já não têm mais a oportunidade de emprego, e aí procura a solução junto ao poder público. O cidadão ele não quer entender que a receita caiu, ele quer, e aí a nossa obrigação, que estamos à frente como gestor, buscar soluções para entregar essa solução para ele. Ele não quer saber se a receita caiu. Todos os dias eu tenho a impressão que eu estou secando gelo. Eu tinha quando eu digo que esse mês, por exemplo, nós temos uma receita de 17 milhões, nós tínhamos uma folha de pagamento de 12, que diminuímos para 10, mas todos os dias tem que buscar uma forma de reduzir, porque estou acima do meu 54%. E aí eu fico imaginando como nós vamos homologar um TETAC, se quem tem que ter a maior atenção disso tudo, antes de meio ambiente, antes de qualquer... o cidadão, é quem mora na cidade. É inadmissível que um serviço essencial deixe de ser cumprido. Eu não consigo entender como é que isso não faz parte, dentro do TETAC, que se algum serviço essencial de alguma das cidades afetadas correr risco, é obrigação, é reparação. Para mim, isso teria que ser a primeira cláusula. Qualquer serviço essencial dentro das cidades, se houver algum risco, a obrigação da empresa de cumprir com a sua responsabilidade. Foi ela que deu causa. Nós estamos falando das duas maiores produtoras de minério de ferro do mundo. Então, eu queria finalizar com essa crítica. Eu acho que isso precisa ser melhor analisado. Não podemos permitir que o cidadão, a pessoa mora na cidade, ela está lá, é o prefeito que convive no dia a dia com esse problema, é você que é cobrado dia a dia do serviço essencial. Eu sempre vou ter a leitura de saber a importância que é qualquer empreendimento em qualquer município, mas nós não podemos, de forma alguma, permitir que algum serviço essencial seja penalizado por culpa exclusiva das empresas que deram causa à tragédia. Então, acho que isso precisa ser muito bem analisado. Acho que o CIF tem que posicionar mais firme em relação a isso e dizer que, para assinar o TETAC, e dizer que nós concordamos com a homologação, desde que nenhum serviço essencial em nenhum município corra o risco de ter que ser suspendido. Na minha cidade, alguns serviços essenciais já foram suspendidos e outros serviços terão que ser suspendidos, porque a nossa receita não comporta a nossa despesa. Aí podem criticar da forma que acharem, deveria ter pensado há anos atrás, porque sempre a mineração, e a realidade é essa, tem um retorno que é considerável, mas a realidade também é que nós nunca preocupamos em nos diversificar a nossa economia. Nós sempre vimos o recurso chegar, e aí, como o recurso era considerável, fazíamos os investimentos, e não diversificamos a nossa economia. Então, é um problema extremamente sério, e aí eu acho que nós precisamos nos posicionar muito firme em relação a isso, e tomara que, na homologação desse acordo, fique bem claro, e que as empresas entendam que a população não pode ser penalizada pela falta de recursos que os municípios, muitas vezes, têm para bancar o que é o serviço essencial. Muito obrigado. Muito bem, Eduardo. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né? A questão dos governos locais
cada vez mais que sofrem esses impactos. A gente tem visto isso em praticamente todos os grandes acidentes, e esse foi um dos casos mais simbólicos, talvez, do Brasil, e ver os municípios tendo interrompido aí suas gestões, administrando uma crise, e você colocou muito bem a questão da reparação. Eu acho que a gente tem muito disso, a gente tem brigado com a conversão de multas aqui no próprio IBAMA, são bilhões que tem em multas e que acabam não vindo para reparação. Nós temos hoje a questão ambiental só olhado do ponto de vista da dificuldade que ela gera, mas não do outro lado, do benefício que ela gera para a sociedade. Isso é uma grande crise que a gente está tendo, e esse aprendizado é muito grande. Eu acho que talvez um pouco disso, Roberto, que eu chamei a atenção, dos desafios que a gente tem. Eu acho que tem uma coisa que é urgente, que a gente tem que mexer. Eu, quando vejo falar de bilhões aqui, de todos os programas e projetos, eu fico vendo a frustração das organizações não governamentais, ouvindo o prefeito, fico mais preocupado ainda, e quando a gente vê que os estados também têm essa dificuldade, a gente vê que a realidade é muito diferente de um grande programa. Então, a gente vai ter que avançar muito nisso. Mas eu queria abrir a palavra para as pessoas e depois a gente retoma aqui com o fechamento desse grupo. Por favor, se apresenta aqui. Podia fazer uma fila aqui, como no CONAMA, e nome e de que organização, e fazer a pergunta para quem? Por favor. É o programa dos baixinhos. Deixa eu baixar um pouco. Bom dia a todos. Agradecer por esse seminário e o esforço que vocês todos estão fazendo em resposta a esse desastre que afetou toda a bacia do Rio Doce e a vida de algumas pessoas e de tantas outras, algumas que se perderam e de tantas outras que ainda sofrem as consequências. Qual que é o nome? Meu nome é Nilvo Silva, eu sou pesquisador vinculado à Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Legal. A minha pergunta talvez seja mais para a Sueli e para o Roberto do que para a mesa, a primeira delas, pegando o gancho do que nós ouvimos agora do prefeito de Mariana. O TETAC foi formulado sem uma estratégia, sem um diagnóstico consolidado sobre a situação da bacia. E dentro do próprio TETAC ele prevê a realização de 2 diagnósticos, um diagnóstico socioeconômico e um diagnóstico socioambiental, né? O que o prefeito levanta aqui é um típico caso de perdas e danos decorrentes do acidente, que é perda de receita municipal, que é um tema comum que é tratado dentro de desastres, né? Mas esse diagnóstico não foi feito, pelo que eu entendo, vem sendo feito agora, tanto principalmente o socioambiental, né? Ainda tem o socioeconômico. Eu queria entender como é que vocês estão vendo a conexão entre esse diagnóstico que está por ser feito, ou está sendo feito, e os programas que já estão em andamento. Como é que essas duas coisas vão se encaixar mais à frente, né? Que é uma dúvida e que envolve esses casos que foram, talvez, não vistos com a devida atenção, né? Eu vou deixar a Sueli falar no final. Vamos fazer 3 perguntas, porque nós temos um prazo aqui para terminar, mas, de preferência para a mesa, 3 minutos a pergunta. Vai lá. Bom dia, Ronivon. Ronivon. Não vou cantar, não, só canto no final, né? Todo mundo vai embora. Bom, Ronivon, estou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, que compõe a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e também compõe a Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água do CIF, junto com o Leonardo Debruski. Na verdade, é um pouco na linha do que foi colocado aí, pela questão do programa de saneamento da bacia, né, que está colocado, que eu acho que realmente é um programa que vem fazer frente a uma situação que nós identificamos já, né, como já foi falado aqui, da degradação da bacia. E isso está, inclusive, no nosso Plano Integrado de Recursos Hídricos. Nós temos um Plano Integrado de Recursos Hídricos, que foi um trabalho feito desde 2003, finalizou em 2010. E esse plano de recursos hídricos, o viés dele, o problema maior identificado nesse plano foi justamente a questão do déficit de saneamento e aí do esgotamento sanitário e a questão de resíduos sólidos
e a gente está até agora em vias de fazer uma atualização do plano integrado, visto toda essa nova realidade. E aí, sabiamente, os comitês de bacia, né, depois da implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais, a gente, então, implementou uma política pública que tem dado resultado muito forte, que é a questão dos planos municipais de saneamento básico. Eu acho que foi a grande destacada, né, dos comitês de bacia, porque com um recurso até escasso, né, porque é o recurso pelo uso dos recursos hídricos, que ainda está numa crescente, a gente conseguiu implementar os planos municipais de saneamento básico em 173 municípios da bacia. Acho que é um passo gigantesco que nós estamos dando para essa questão do déficit de saneamento. Há poucos dias saiu na imprensa, né, acho que essa semana, salvo engano, que apenas 30% dos municípios brasileiros têm planos municipais de saneamento básico elaborados. E aí está dentro desses números os nossos municípios da nossa bacia. Então, acho assim que nós estamos dando um grande passo para poder fomentar essa ação que é tão importante, que a gente sabe que o déficit de saneamento no país é muito grande, principalmente a questão do esgotamento sanitário. E o esgotamento sanitário traz não só a qualidade ambiental, mas também a qualidade para as pessoas, para a vida, né, de um modo geral. Então, assim, só colocar isso e dizer assim, que nesse momento, só finalizando aqui, nesse momento a gente coloca que a expertise que nós utilizamos de um recurso com 24 milhões, a gente conseguiu fazer 173 planos. Eu acho que com esse recurso de 500 milhões, se a gente conseguir usar uma expertise do que a gente utilizou da nossa agência de bacia, que conseguiu implementar coisas políticas muito boas nesse sentido, e mais ainda, envolvendo os comitês de bacia, eu acho que a gente consegue dar um upgrade nisso e, de fato, resolver um problema crônico da bacia. Bacana. É essa a contribuição. Obrigado. Pô, Ronivon, que propaganda, hein? Bacana. Legal. Eu fui presidente de comitê de bacia, acho que foi o primeiro do Brasil de sociedade civil. Eu nunca apanhei tanto na minha vida quando eu mexia com um comitê de bacia, como o do Alto Tietê, que tinha investimentos de mais de 20 bilhões. Vocês imaginam como é difícil administrar. Agora, eu acho que é isso mesmo. Agora, o pior para a gente hoje no Congresso é ver os deputados querendo chutar para frente a história dos planos de resíduos e esse de saneamento. Eu acho que é um desafio isso, a gente mostrar, a partir de uma crise como essa, que os planos de bacia, o encaminhamento que se der, principalmente na questão de saneamento, porque isso atinge diretamente a população e é muito mais efetivo do ponto de vista de respostas, eu acho que a gente teria um grande avanço. Obrigado aí, Ronivon. Vamos lá, por favor, apresenta. Sim, bom dia a todos. Obrigado aí por poder fazer a pergunta. Meu nome é Eric Fischer, sou da auditoria ambiental, auditoria interna do IBAMA. Legal, e busco trabalhar com as questões de auditoria ambiental finalística ali, trazer isso. Nesse sentido, eu queria fazer um depoimento aqui de ver esse seminário aqui acontecendo do CIF, da forma como foi implementado, ajuda a ter orgulho de participar do IBAMA, de ser do IBAMA, além de outras ações. Aí eu acho muito... eu vejo uma grande oportunidade que a gente viu, e isso, quem me levou a pensar nisso foi o Germano Vieira, de Minas Gerais, quando ele falou dos outros acidentes que ocorreram, por exemplo, em 2000, o acidente da Reduc, lá na Baía de Guanabara, e que ainda tem um monte de coisas para serem feitas. Eu lembro que em razão daquele acidente, foi criada uma lei federal e foi introduzida a nível federal a auditoria ambiental no Brasil. E daí, no CONAMA eu atuei pelo Ministério da Saúde de 2009 a 2010, antes de entrar no IBAMA, tem a resolução CONAMA 306, justamente para esses tipos de atividades. Então, eu vejo aqui uma oportunidade de a gente pensar em ampliar a exigência a nível federal das auditorias ambientais a nível de mineração e outras atividades. Eu sei que em Minas Gerais existe uma lei, mas que não está implementada, de auditorias ambientais. E conheço a lei em Vitória, no Espírito Santo, que está sendo implementada, está sendo usada. Não sei se o Espírito Santo possui essa lei. Então, você tem nos 3 entes federados exemplos de legislação de auditoria ambiental. Então, na atuação do comitê, quando
o Silvério da Luz falou lá das questões da aterro sanitário, das estações de tratamento, e tem milhares de atividades que são licenciadas ao nível da bacia. Se a gente conseguir fazer com que, em apoio ao monitoramento da qualidade ambiental, você consiga fazer a nível municipal, estadual e federal o uso de auditorias ambientais públicas para acompanhar a renovação da licença. O grande problema que a gente vê no IBAMA é uma questão do pós-licença, como atuar nisso. E eu vejo as auditorias ambientais como uma importante ferramenta, mas elas têm que ser melhoradas. Então, no Rio de Janeiro, a gente já conseguiu alterar a legislação e colocar uma auditoria antes da renovação da licença plena e só auditoria de acompanhamento, como é na Europa, ao longo dos anos, anual. Então, essa é uma proposta que eu vejo de tentar ver se há espaço no CIF de utilizar esse instrumento, que, em parte, já existe. Bacana. A Sueli falou que foi contratada uma auditoria externa, Ernst Young, mas só para ver os indicadores, né, de cada trabalho. Então, a ideia é tentar utilizar essa... Bom, Eric, boa contribuição. Alguém aqui da mesa quer fazer alguma intervenção? Chico, só um pouquinho. Eu vou comentar 3, depois a gente abre para mais uma rodada. Se possível também. Tamara, depois. Bom, eu queria, dentro do que o Eric colocou, dizer que no consórcio da nossa região, o Simvalp, ele abrange 43 municípios. Desses 43, 10 estão dentro da área afetada, na verdade 11 agora, né, esperamos aí a efetivação da inclusão de Ouro Preto. A gente está trabalhando em paralelo com a estruturação de uma coordenação para licenciamento ambiental. Isso vai, uma vez, né, que os municípios agora podem licenciar, no caso de Minas Gerais, até a classe 4, isso irá facilitar muito as licenças para implementação de todas as ações e, consequentemente, a fiscalização de todo o processo no futuro, né? Então, esse é um trabalho que está acontecendo de forma paralela e que a gente entende que é extremamente importante e viável nesse momento. Vai lá. Eu não peguei o nome do auditor. Eric. É realmente gratificante. Que bom. Gratificante ouvir a sua fala, sim, porque eu ouço isso da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, não é pouco, são poucas as situações que esses mais de 5 dezenas de técnicos que trabalham sentem orgulho daquilo que estão fazendo. A Regina do IGAN, que está aqui, é uma delas, né, Gisela? É uma menina que tem um orgulho de trabalhar em prol da melhoria da qualidade do Rio Doce. Eric, sim, nós temos uma legislação, para não alongarmos no tempo, tá? Eu vou colocar a doutora Zuleika, que é minha suplente no CIF, foi presidente da FIAM por muitos anos, trabalha na FIAM também há muitos anos. Nós temos uma legislação toda própria na FIAM, apesar de não sermos os órgãos fiscalizadores de barragem. Depois dos exemplos que Minas Gerais teve com os acidentes, sobretudo nos anos 2000, nós instituímos um programa de geração de informação sobre a segurança de barragem. E, justamente, esse programa da FIAM é calcado nas auditorias independentes ao próprio quadro da empresa. Com recomendações que esses auditores eles colocam, nós cobramos, obviamente, damos conhecimento a todos os órgãos fiscalizadores e tentamos inserir isso no próprio licenciamento ambiental. Então, eu vou te passar toda a legislação, se for do seu interesse, para você ver. Minas Gerais realmente foi precursora nessa legislação, antes mesmo de existir a Lei Federal de 2010. Aladim, vai lá. Também respondendo ao Eric, que bacana ver você falar isso, Eric. Assim, isso é uma coisa que nós temos batido nessa tecla há muito tempo. O Espírito Santo tem uma lei de auditoria, são feitas hoje pelos grandes projetos, mas elas não têm uma interface com as obrigações ambientais das empresas com o licenciamento ambiental.
ela tem mais vínculo com as questões das ISOs e tudo mais. Então, ela é um instrumento hoje não efetivo. Eu falo isso com muita clareza. Nós estamos trabalhando a mudança da legislação, porque ela, além de dar segurança, ela vai desburocratizar o órgão, certo? Eu acho que a questão de vincular a renovação das licenças e o monitoramento das licenças que nós emitimos por meio de auditorias é uma solução fantástica. Lá no Espírito Santo, assim, a gente vinha falando isso meio que sozinho, e é muito bom ouvir que você está falando isso aqui via IBAMA, a SEMAD em Minas está tendo o mesmo entendimento, e eu acho que isso é uma questão de tem uma função, a gente precisa dar função às auditorias ambientais para ajudar na questão da gestão, da burocracia e da segurança do meio ambiente. Vamos sequência aqui, Francisco Soares. Você vai falar, Francisco? Tinha mais outra pergunta? Não, eu vou encerrar com a Sueli, porque a pergunta do Nivo não foi para a mesa. Então, a Sueli encerra com ele. Isso. Tem mais alguma pergunta para a mesa? Francisco, você esqueceu da pergunta? Mete bronca. Bom dia a todos. Francisco Soares, Fundação Rio Parnaíba, conselheiro do CONAMA. Pois bem, eu considero que esse desastre de Mariana, que atingiu essa grande parte do Espírito Santo, como fosse o desastre da nossa Chernobyl brasileira. Foi um desastre similar a Chernobyl, que até hoje os impactos não foram contornados. E talvez num século não seja o suficiente para contornar todos os impactos. Vi aqui a fala da Sueli, presidente do IBAMA, o quanto o IBAMA vai ter de atividade durante muitos anos para tentar amenizar esses impactos causados por esse rompimento da barragem. Essa lama química que passou pelo Rio Doce e chegou no mar, também é quase impossível você dizer, com pouco tempo, os impactos causados à fauna marinha e à própria flora existente na região. Então, para todos nós, ambientalistas, por sinal, o CONAMA se reuniu um dia depois que aconteceu o desastre em Mariana. E nós todos aqui fomos solidários. Ainda continuamos solidários, achando que tem que sair soluções concretas, porque essas populações que foram afetadas, economicamente e socialmente, precisam serem beneficiadas. Isso precisa. Vi a fala do prefeito de Mariana, o prefeito de Rio Doce, vi o representante também lá do Espírito Santo, e sei que nós também já tivemos um desastre muito inferior, acho que o Mário se lembra, o desastre que aconteceu na Bacia de Campo, quando a Chevron estava pesquisando na camada do pré-sal, e atingiu, e tivemos 180 quilômetros de mancha no mar, com os impactos para a fauna marinha, para tudo, e impactos sociais aos pescadores, às colônias de pescadores. Nós aqui cobramos, na época, que fosse também cadastrado e beneficiado todos os pescadores da Bacia de Campo que estavam, direto ou indiretamente, prejudicados com a pesca e com a economia. Certo? Que até hoje nós não encontramos uma solução. Eu espero que o desastre de Mariana, o desastre do rompimento da barragem, não fique como ficou o que aconteceu com o Chevron. Nunca foram minimizados e nem resgatados os impactos socioambientais causados pelo acidente da Chevron na Bacia de Campo. Legal, Francisco. E aí o papel do CONAMA, né, que se reuniu naquele momento, eu me lembro, continuar fazendo esse acompanhamento, Francisco. Muito bem lembrado, trazer isso. Bom, a pergunta do Nivo não foi para a mesa, mas eu acho que a Sueli podia falar, e eu encerro depois da conversa da Sueli. Eu vou falar e pedir a permissão para passar para o VAC complementar. A pergunta sobre o diagnóstico. A gestão logo depois do acidente, desses programas todos previstos no TETAC, ela não pode ser vista numa visão tradicional. Eu faço o diagnóstico e depois eu vou determinar as ações que vou fazer e depois eu implemento. Por quê? Porque envolve gestão de crise. A lama estava lá, precisava ser gerenciada. As pessoas estavam sem renda, precisavam de auxílio emergencial.
Então, eu não posso esperar fazer o diagnóstico todo, mais amplo, mais complexo, para implementar os programas. Então, esse é o grande desafio que a gente ainda está vivendo no momento. A gente faz, ao mesmo tempo, a execução e o planejamento. Não dá para ser de outra forma. Existia a emergência bem caracterizada na fase inicial, que essa fase nós consideramos que já está superada, mas as pessoas precisam ter indenização, as pessoas precisavam ter água em casa, precisavam ter qualidade de vida. Então, tudo isso envolve gestão de crise. Então, cada um daqueles programas, eles têm componentes de diagnóstico, e nós temos um esforço no CIF de fazer uma coordenação desses programas para você ter uma visão mais completa sobre o que está acontecendo na região, o que aconteceu, o que está acontecendo agora e o que temos pela frente. Então, o diagnóstico existe, sim, em cada um dos programas, e existe um esforço de coordenação. Não tem como ser de outra forma. Se eu for esperar fazer um diagnóstico amplo socioeconômico, um diagnóstico amplo socioambiental, eu vou demorar anos estudando e as coisas não vão acontecer. Então, é um esforço diferente, e é isso que a gente quer mostrar para vocês, essa forma diferente de gerenciar esses efeitos da tragédia, como que nós estamos tocando. Tem 2 pedidos para complementar nessa linha, do Roberto e da Gisela. Vai lá, Roberto. Quebrar teu galho. Não, é só para complementar mesmo. A questão do dimensionamento do impacto é muito complicada, porque você tem uma dificuldade de discriminar o que é um efeito econômico geral do país com um efeito econômico causado pelo desastre. Mas, independentemente disso, a conexão entre as perdas resultantes do desastre e as ações dos programas, elas se dão em várias frentes. Uma delas se refere às ações relacionadas à diversificação, à inovação e ao desenvolvimento econômico. Tem uma frente importante que os presentes aqui estão acompanhando, né? E a gente tem trabalhado muito. Agora, essa semana foram aprovados 2 fundos para o desenvolvimento econômico, um voltado para capital de giro, outro voltado para equalização de créditos. Esses fundos têm um papel importante na diversificação da economia, o que é absolutamente central. Mas eu queria também lembrar do processo estruturante que a reconexão, a reparação das atividades do uso do campo podem ter no desenvolvimento econômico. Nós estamos falando aqui da oportunidade de consolidar uma economia voltada para baixo carbono, uma economia muito mais alinhada com o futuro do uso do campo que a gente pode ter, conciliando produção com conservação. Tem uma frente importante de restauração florestal, uma frente importante de redesenho e de facilitação de inovações da forma como o agronegócio é desenvolvido na região, que podem resultar numa potencialização econômica dentro de uma nova ótica econômica. Esse é um legado que esse processo todo de governança, de envolvimento da sociedade com a ocupação do território, a relação das pessoas com o território pode ter. Com relação à área de saneamento básico, é só um exemplo. Nós temos esse programa dos 500 milhões. Esse programa, se for bem conduzido da forma como ele está sendo preparado pelo Comitê Interfederativo e todos os atores, os prefeitos, ele certamente vai atrair capital para PPPs voltadas para saneamento básico. Ele certamente vai atrair capital para PPPs voltados na área de resíduos sólidos, o que também é uma oportunidade de desenvolvimento econômico dentro dessa nova linha de economia de baixo carbono. Então, a gente tem que considerar que essas ações estruturantes que vão levar mais tempo, elas terão um efeito muito interessante do ponto de vista de como esse território do Vale do Rio Doce poderá ser um exemplo de uma nova forma de desenvolvimento econômico, alinhando o equilíbrio social, ambiental e econômico como um todo com esses elementos de estímulo que existem na economia de baixo carbono. Vai lá.
Não, eu queria só adicionar uma coisinha à pergunta do Nilvo, porque não é que o TTAC foi feito sem base técnica nenhuma. Diagnósticos, assim, esse diagnóstico especificamente, mas em relação à gestão de recursos hídricos, o Ronivon acabou de mencionar o plano que nós tínhamos já integrado de gestão de recursos hídricos de 2010, que serviu de base sim, porque nós já tínhamos todo um diagnóstico feito da bacia, e também o Atlas de Abastecimento Urbano, que a agência já havia lançado também em 2010, conseguimos rapidamente, por meio de várias notas técnicas, darmos algum subsídio técnico ao TTAC. Então, assim, na questão de gestão de recursos hídricos, foi isso. Na questão de esgotamento sanitário, vou apresentar daqui a pouco, às 1h30, já faço o meu convite a todos, mas a Agência Nacional de Águas está, agora em setembro, disponibilizando para o Brasil o Atlas de Esgoto, juntamente com o Ministério das Cidades, para mais de 5.600 municípios brasileiros. Então, tudo isso serve um pouquinho de base para esse trabalho que a gente também está fazendo na Câmara Técnica, fora o aporte técnico fantástico que os estados vêm dando e os próprios municípios. Wesley, nós nem vamos almoçar, a gente já fica aqui. Porra, a mesa aqui que era para os prefeitos. Wesley Cancalmo, governo Tudo de bem, Minas vocês se Gerais. entendam aí, depois me avisa. Só com relação a essa questão do diagnóstico, assim, reforçar que a gente também não partiu para a própria construção do TETAC, né, do nada, assim, né? Teve uma base técnica, o próprio relatório da Força Tarefa de Minas Gerais, ele subsidiou enormemente aí a construção dessa linha programática, né? Foi um primeiro esforço de entender a dimensão desse problema, né? Então, desde a parte socioambiental, a parte socioeconômica, a identificação dos diferentes impactos ao longo do território. Então, a gente teve um primeiro olhar, um olhar mais geral, no primeiro momento, né, para entender a dimensão, e é lógico que, a partir daí, a gente precisa aprofundar na complexidade de cada ponto que foi ali alertado, né, naquele primeiro relatório e nos primeiros esforços do IBAMA, né, da ANA e diversos outros órgãos e entidades, inclusive da sociedade civil, que contribuíram para a construção dessa primeira leitura, né. Então, só para deixar isso bem claro aí. Bom, legal. Bom, eu acho que a gente podia terminar aqui, que já está o prazo que foi dado pela Sueli, que disse que ia ser rigorosa, e eu tentei ser bem rigoroso, não é minha praia, mas eu queria dizer para você o seguinte, o grande desafio dos municípios, nós agora estamos aqui estruturando a própria Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, a parceria com os secretários, que é a própria SOS Mata Atlântica, que, quando tem que brigar, cansei de brigar com Minas Gerais, mas nós estamos sempre conversando, dialogando e trazendo uma forma de poder superar todos esses desafios. Eu acho que a gente tem aqui grandes oportunidades também, numa crise como essa, sem precedentes. Eu gostei muito de ter sido, de ser convidado, Sueli, e de saber que esse seminário está sendo transmitido para que as pessoas vejam. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo com relação... Eu estou dizendo aí com a maioria das organizações, estou vendo muita gente do CONAMA aqui, as organizações não governamentais. É importante esse momento, mas eu acho que assim fica um desafio, eu posso falar pela ANAMA aqui, nesse momento, de termos estruturados, e aí, Roberto, é o grande desafio, nos municípios, o Cisnama. A gente precisa de ter lá os fundos municipais sendo irrigados com boa parte desse dinheiro, para que a comunidade se aproprie desse processo de restauração. Muito bem falado aqui pelo Aladim, a questão do cadastro ambiental rural. Nós não vamos fazer avanço nessa história dessa nova estrutura de baixo carbono com a agricultura, se nós não tivermos esse entendimento da questão fundiária. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi o resultado do CAR com relação ao Rio Doce. A concentração fundiária aí é a mesma que nós temos na Amazônia, 80% de grandes proprietários, 20% de pequenos proprietários, 80% de pequenos proprietários com menos de 20% da terra. Isso é gravíssimo numa região como essa nossa. Isso não pode acontecer. Não vai ser um modelo que o município vai discutir de um novo plataforma econômica da agrícola que vai mudar essa realidade. Acho que a gente tem que pensar nisso e trazer isso para dentro desses conselhos, serem incorporados. E eu acho que, assim, fica o desafio, porque a gestão ambiental local é muito séria. Eu entendo os nossos secretários, os esforços que fazem nas secretarias de Estado, mas se a gente não conseguir integrar, eu acho que essa mesa tinha uma importância muito grande para isso, Sueli, para mostrar que esse aqui é o impacto direto, né?
E eu fico pensando, se numa questão dessa não tivesse construído um arcabouço como esse, como é que a gente, como secretários, eu vejo já quantos secretários foram detonados porque, às vezes, até questionaram um programa como esse. Então, nós temos um grande esforço, por sorte, nós temos o melhor dos secretários aqui de Estado trabalhando temas como esse, e eu acho que eu queria fazer uma coisa pela SOS Mata Atlântica agora, tirando meu chapéu aqui de ANAMA. Nós fizemos os laudos técnicos de monitoramento de água. Eu vou entregar depois aqui para a Gisela, esse laudo que a Malu fez. E a gente vai continuar fazendo isso, porque, como sociedade, a gente monitora a questão da cobertura florestal, estamos trabalhando a questão já dos governos locais, também de municípios, nesse monitoramento, fazendo monitoramento de qualidade de água, e eu acho que é fundamental esse olhar da sociedade para que a gente possa avançar. Nos órgãos municipais, com os conselhos de meio ambiente, nos órgãos estaduais, nos conselhos estaduais, muito bem lembrado pelo Chico aqui, a participação do CONAMA, porque se nós não tivermos essa hierarquia, todas as outras foram construídas assim, dos comitês de bacia, até mesmo do SUS, que veio 10 anos depois que a gente fez o CISNAMA. Então, acho que a gente tem que ter esse entendimento da questão ambiental como resposta e não como um problema para crises como essa que a gente está vendo. Então, da minha parte, eu agradeço e passo ao Renato para algumas informações para que a gente possa fazer. Em nome da mesa, agradecido. Já perguntei se eles queriam resposta, disseram que não. Então, muito obrigado a cada um da mesa, muito obrigado o Duarte, que já é um companheiro que eu conheço, Silvério, né? Todos aqui. Legal.